Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Aquele dedo no like se você gostar do vídeo, comente sua opinião abaixo, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Meus amigos, hoje eu quero trazer uma reflexão aqui para o vídeo de hoje, tá? A gente vai vamos conversar sobre coisas mais profundas, tá? E inclui isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse conteúdo aqui da CNN Brasil que diz o seguinte, ó. Nas crises, pobre fica mais pobre e rico fica mais rico, certo? Diz aí um professor, certo? E eu concordo com o que ele está dizendo aqui. A gente viu isso na prática com essa crise que teve aí nos últimos 2 anos por consequência do probleminha lá, né? O C-19. Então, sim, esse problema ele abalou o mundo, tá? Economicamente, e sim, e para algumas áreas que já tem muita pobreza, trouxe mais pobreza ainda. Por exemplo, o número de pobreza aqui no Brasil aumentou muito, para quem não sabe, certo? E em outros países, né? Isso aí se alastra para outros países, obviamente, porque todos os países tomaram, vamos dizer assim, outros países para lidar com a situação tiveram que adotar alguns métodos de prevenção, certo? E a gente viu isso em vários governos do mundo inteiro, né? Todo mundo participou, basicamente, quase todos os países deram a sua contribuição, né, para esse combate, né, à pandemia, para esse combate ao problema todo que aconteceu, certo? Só que, obviamente, já havia pessoas, tanto do meio acadêmico quanto do meio econômico, dizendo que esse problema ele não estava tão assim, né? Não estava nessa proporção tão grande a ponto de você querer fechar empresas no mundo inteiro, a ponto de você querer fechar muitas coisas. Porque pensa só, empresas foram fechadas, comércios foram fechados, colégios foram fechados, muitas coisas foram fechadas, certo? Aquele toque de recolher geral que aconteceu várias vezes em vários lugares, inclusive aqui onde eu moro. Inclusive, como eu já vinha falando, galera, muitos economistas já diziam que isso aí seria um baque na economia, que isso aí seria desastroso, né? Seria um desastre para o mundo, assim, economicamente. E a gente sabe que para quem domina, para quem mexe os pauzinhos, né? Para quem mexe lá as cordinhas e move as peças do tabuleiro, para esse pessoal, crise é uma janela de novas oportunidades, como disse o fundador do Fórum Econômico, Klaus Schwab. Então o vídeo de hoje é para levar a gente no raciocínio, tá? E para a gente pensar que sim, o curso do mundo ele é manipulado sim, e o que vem por aí pela frente talvez não seja uma boa coisa, não sejam coisas positivas, né? E não tô fazendo esse vídeo aqui para assustar ninguém, né? Para alarmar ninguém, né? Para causar alarmismo, nada do tipo, tá? Só uma reflexão como a gente sempre faz aqui no canal. É sempre bom ter esse espaço de discussão aqui que a gente pode pôr as nossas ideias aí, né, à frente. Podemos discutir muitos assuntos, né? Nós podemos introduzir um pensamento, um raciocínio, especular em cima de uma coisinha ou outra, porque claro, não tem como a gente saber de tudo também, né? Eu mesmo sou só um ser humano, comedor de arroz com feijão, como você que está assistindo esse vídeo. E sou apenas um cara aqui no meu canalzinho, tipo assim, eu não tenho a verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade, estou longe, muito longe disso. Quem dera se eu tivesse toda a verdade comigo. Mas não é assim, tá entendendo? O único que possui toda a verdade é o Criador dos céus e da terra. Bom, eu concordo, nas crises o pobre fica cada vez mais rico. Vê aí, pesquisa na internet, vai no Google e dá uma pesquisada. Quantas empresas ficaram milionárias, né? Lucraram cada vez mais com esse problema todo aí. Ou seja, as grandes empresas elas lucram pra caramba, e as grandes empresas são as que mais destroem o mundo, né, praticamente. As grandes empresas lucraram pra caramba, mas as pequenas e médias empresas, né, de empresários que geram emprego, tem uma quantidade de funcionários, daí eles têm que se preocupar com esses funcionários, eles têm que se preocupar com o salário, pagar tudo em dia, ou seja, são muitas coisas. E o cara que é empresário, ele tem os funcionários específicos, pessoas da própria confiança, tá entendendo? O empresário, ele paga imposto, como todo mundo paga, como todas as pessoas que atuam em várias áreas da sociedade também pagam. Porque o imposto é uma coisa que está enraizada na vida do brasileiro, né? Principalmente aqui no Brasil, onde os valores dos impostos são um dos valores mais altos, né, de impostos assim, no mundo, né? Um dos países que tem impostos mais altos. Então, todo empresário também paga imposto, todo empresário também gera emprego,
né? Todo empresário também tem processo trabalhista. Várias pessoas denunciando ele. Denunciando não, desculpa. Abrindo processo contra ele. Muitos empresários sofrem processo, né? Eles têm processo trabalhista. Por exemplo, ele contratou um cara, o cara não... Aí vamos supor que, sei lá, aconteceu algo e o empresário teve que mandar o cara embora. Muitas das vezes o cara vai tentar recorrer à justiça, né? O cara vai tentar abrir um processo contra o empresário, né? Acontece. Muitas pessoas falam mal dos empresários, mas muitas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, muitas coisas que beneficiam nossas vidas, foram feitas, muitas das vezes foram feitas por empresários, percebe? As universidades ninguém fala mal, né? Ninguém pode falar mal das universidades. As universidades não produzem nada para a sociedade. Não estou dizendo que tudo que você vai aprender na universidade seja inútil. Certas coisas vão sim ser úteis até certo ponto. Mas sim, tem muitas coisas também que sim, são lavagem cerebral. Certo? Não vou também ser hipócrita de dizer que tudo que a gente aprende é bonzinho e tudo que a gente vai aprender também é inútil. Não, não é assim. Não é bem assim também. Tá entendendo? Então é bom separar uma coisa da outra. É bom separar as coisas e colocá-las no lugar, certo? Bom, então a pergunta, muitas pessoas foram afetadas por essa crise? Sim, muitas pessoas foram afetadas, mas também teve pessoas que saíram ganhando. Tiveram pessoas, né, que saíram ganhando. Bom, como vai dizer aqui, ó, 13,9 milhões, vamos arredondar aí para 14 milhões, é essa a quantidade de desempregados no Brasil, né, no quarto trimestre de 2020. Claro, essa matéria aqui é de 2020, eu acho, porém é bom, eu decidi trazer ela pra gente, né, para mim impor esse raciocínio aqui com vocês, pra gente estar discutindo isso. Claro, hoje em dia, na época que a gente tá agora, 2022, no ano que a gente tá atualmente, claro, deve ter abaixado um pouco essa quantidade. Porém, sim, o número ainda continua grande de desempregados, concordo. Então, o que que acontece? 5 trilhões, é esse o valor do aumento na riqueza dos maiores bilionários do mundo no ano passado, né? No caso aqui era uma matéria de 2000. Eu não tô lembrado agora, parece que essa matéria ou ela é de 2021 ou ela é de 2020, tá? Mas vamos colocar aqui, 2020, tá? Então, segundo a Forbes, né, 5 trilhões foi o aumento na riqueza dos maiores bilionários do mundo, ou seja, como eu falei anteriormente, em tempos de crise, pobre cada vez mais pobre, rico cada vez mais rico. Já tinha falado isso em outros vídeos também, certo? Então só esses caras que se dão bem nesses momentos. Então, enquanto os mais pobres ficam mais pobres, né, os ricos sempre vão tender a ficar mais ricos. E tem um motivo, por quê? Porque existe sim uma grande pirâmide, como se fosse aquela pirâmide da cadeia alimentar, certo? É realmente a pirâmide da cadeia alimentar humana. Por quê? Porque acima dessa pirâmide existem pessoas que precisam da base da pirâmide. A base da pirâmide é composta por 90% de pessoas, ou seja, no caso nós. Ou seja, quem mantém a base da pirâmide é o topo, e o topo precisa dessa base, a base somos todos nós. O topo são esses caras, né, que enriquecem às custas da população, basicamente. Então a situação representa os dois lados da mesma moeda e parece relembrar uma música antiga. O de cima sobe, o de baixo desce. Ou seja, é aquele ditado: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, tá entendendo? Bom, então vem a pergunta: por que as crises tendem a aumentar a desigualdade social? Bom, porque ricos costumam aproveitar as oportunidades. O rico tem dinheiro, tem caixa disponível, investimentos que estão em uma boa posição e dessa forma consegue ganhar mais capital. Quem tem dinheiro se aproveita da situação e realmente é verdade. Porque as pessoas que têm mais dinheiro são um pouco mais espertas do que as pessoas que não têm. Não estou dizendo que as pessoas que são ricas são superiores às que não têm dinheiro, tá? Não é isso, tá? Todo mundo é igual, tá? Abaixo dos céus, abaixo do Criador, todo ser humano é igual. Não existe homem acima de nenhum outro homem. Mas é isso que o sistema cria na nossa cabeça. Tá entendendo? O sistema cria essa mentalidade para que a gente pense que se você tiver mais dinheiro você vai estar acima de alguém. Mas não é isso, tá? Não é isso. A realidade é totalmente diferente disso. Na realidade, todos nós somos iguais. O único que está acima de nós é o Criador. Mas por que o cenário atual é assim? Por que pessoas ricas, pessoas que têm mais poder, se dão melhor? Por que elas escravizam pessoas mais pobres? É justamente por haver um sistema de manipulação, onde a maioria das pessoas aprendem tudo errado. Então, como elas já aprendem tudo errado, elas já são direcionadas desde a infância a virar escravos. Eu sei que é triste, é pesado isso aqui que eu tô dizendo, mas infelizmente é a realidade, pessoal. Bom,
É uma situação muito triste, né? Mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada, né? O que nós podemos fazer é tentar desintoxicar nossa mente o máximo dessas lavagens cerebrais que a gente aprende, né? E que a gente aprende desse sistema. E outra coisa, e assim, a gente tem que tentar mudar a nossa família. A gente não tem que tentar mudar o mundo. A gente tem que mudar primeiro a gente mesmo. Temos que nos mudar por dentro, tentar mudar a nossa família e seguir um caminho positivo, né? Seguindo pela Bíblia, né? E estando o mais distante possível desse sistema aí. Bom, então, a pessoa que é pobre tem a renda reduzida em períodos de crise. Mesmo na Europa, com todo o apoio que foi dado para as pessoas de baixa renda ou que ficaram sem trabalhar, ninguém teve aumento de renda. Agora a pessoa mais rica conseguiu manter sua renda. Então, quando nós viemos aqui no canal, quando eu venho aqui, por exemplo, falo certas coisas, estimulo as pessoas a estudarem certas coisas, a pesquisarem, a procurarem, a raciocinar por cima das coisas, tentar encaixar as peças do quebra-cabeça, as pessoas dizem que nós somos teóricos da conspiração. Tá entendendo? Ou seja, não será pelo fato das pessoas ignorarem certas coisas, etc e tal. Não será que é pelo fato das pessoas continuarem vivendo, né, de acordo com os padrões desse mundo, desse sistema? Não será que é por causa disso que o mundo continua do jeito que está? Com desigualdade social, né? Um mundo onde o pobre sempre fica pobre, não tem condição nunca de, melhorar na vida, né? Muitas das vezes, né? Um ou outro consegue, mas nem todo mundo tem o mesmo acesso às coisas que uma pessoa que tem mais dinheiro tem. Ou seja, diferença de classes, né? Ou seja, o verdadeiro contraste onde dois mundos se enfrentam. Então é uma coisa assim pra gente pensar. E assim, isso é o que eu chamo, esse vídeo aqui é o que eu chamo de vídeo assim útil para a sociedade. Isso é o que eu chamo de utilidade pública. É assim um raciocínio pra gente, né, pensar um pouco, galera, e ver como o nosso mundo ele é moldado, certo? Bom, então é isso, galera. O raciocínio do vídeo é esse. Espero que todos tenham entendido, espero que todos tenham gostado do vídeo. Aquele dedo no like. Vou ficando por aqui, continuarei falando mais sobre essas e outras. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.